Oi, gente. Esse vídeo em que Boulos tem um encontro com o Datena e que Datena se oferece para ser vice do Boulos, tá dando a maior polêmica, principalmente por um monte de coisas que o Datena falou. O Datena, que é uma figura, um oportunista, um populista de ocasião, que sempre tenta se juntar com aquilo que está popular no momento, uma figura que eu entendo que não é confiável, mas enfim. Vamos ver o que é dito no vídeo e reagir, comentar enquanto isso, né? E depois eu vou trazer também a fala do Boulos e a estratégia que pode estar por trás desse vídeo ter sido vazado. Mas vamos lá. E é muito mais legítimo ganhar a eleição com o pessoal, que o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Não, ele foi fundado em 2004. Você pode estar se referindo que hoje o pessoal tem crescido. Deve ter sido isso que ele queria dizer. Um força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. Ele disse que ele vai querer, o PT vai querer fazer o Haddad, isso não é novidade para ninguém, o Boulos diz isso mesmo, e a indicação do Haddad para ministro da Fazenda sinaliza que o Haddad é a figura que o Lula imagina para suceder ele, não é? Isso não há nenhuma novidade. Agora, quando o Datena diz o único que pode suceder o Lula e tal, e essa forma de massagear o ego do Guilherme Boulos, isso daí é estratégia de sedução. Ele está tentando seduzir o Boulos para depois se jogar como possível vice do Boulos. Olha só. Não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar tempo como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou. Ele está se referindo ao acordo entre o PT e o PSOL que garantia que Boulos apoiaria Haddad para governador, enquanto o PT apoiaria Boulos para prefeito de São Paulo daqui a 2 anos. Um acordo que todo mundo sabe, ficou bem conhecido. O Datena está se referindo a esse acordo e está se colocando, né, se autoconvidando para ser vice do Boulos, né? A nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, pô, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode se eleger em São Paulo. O Datena ama você, mas é um oportunista, né? Cobras que tenta seduzir. Olha só a estratégia. Eu acho que o Boulos não cai nessa, mas enfim. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. O que garante, Datena, que Lula vai naufragar na política econômica? Como o Temer, que instituiu a paridade internacional de preços da Petrobras e que fez com que o preço dos derivados do petróleo disparasse, ou Bolsonaro, que cortou recursos da saúde e da educação, na casa da saúde, durante uma pandemia, e que não teve durante esse período todo aumento do salário mínimo, e que os programas sociais regrediram, e nós tivemos perda da cobertura vacinal, enfim. E o Brasil está se desindustrializando, enquanto o governo atual fala em uma nova industrialização. Qual é a garantia que você tem que que o governo Lula vai naufragar? Enfim. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Esse é o tema. Aí você fala assim, pô, legal, tal. Aí eu estou vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando
que não enfrentar dificuldade, ele não descer a serra, Serra Maestra, grama, o cacete, um maluco do Che Guevara para peitar esses caras todos. E o Fulgêncio Batista, com o telefone ouro e com o cacete, seria um cara até hoje. Agora, o Lula, não sei se aguenta o mandato. Ficou em dúvida. Na metáfora da Revolução Cubana, quem era Fulgêncio Batista? Fiquei meio na dúvida em relação a isso, né? Você estava colocando o Lula no lugar do Fidel ou no lugar do Fulgêncio da Atena? Mas dizer que Lula não vai terminar o mandato, Lula está indo para o terceiro mandato dele como presidente. E ele mostrou a capacidade de articulação política dele em aprovar uma PEC, claro que ele não aprovou sozinho, mas ele aprovou, e o PT ajudaram a articular junto com o Senado e tudo mais, uma PEC para salvar o orçamento desse ano. Você lembra disso? Da PEC da sobrevivência do governo brasileiro, da sobrevivência do Estado, da sociedade brasileira, quando não tinha dinheiro nem para o Bolsa Família estipulado pelo orçamento do Bolsonaro, e o Lula, junto com a equipe dele, foram capazes de articular isso antes de assumir o governo. Tem uma capacidade de articulação política, o Lula, muito grande. Não é perfeito, é um ser humano, tem seus defeitos, mas negar a capacidade de articulação política do Lula é uma coisa que não faz muito sentido, viu, Datena? E é o seguinte, o PT, não é que o PT não gosta de você, o PT não gosta do Lula também. O PT não gosta do Lula também? O Lula é um dos fundadores do PT. Eu penso até que, às vezes, algumas pessoas do PT têm uma adoração acrítica em relação ao Lula, com a qual eu não compactuo. Você deve elogiar o Lula pelos seus méritos, mas deve criticar ele pelos seus erros. Eu, inclusive, critiquei aqui quando ele indicou o Juscelino Filho para ministro das Telecomunicações, porque um bolsonarista como Juscelino Filho não deveria jamais ser o ministro das Comunicações, né? E Lula tem falas infelizes, como aquela em relação à escravidão recente e tal. É uma pessoa, um ser humano que tem seus acertos e seus erros como todos nós. Mas, enfim, dizer que o PT não gosta do Lula é totalmente tática de sedução do Datena. O PT também não gosta do Lula. O PT tem feudos. Verdade. Ele falou, o PT tem feudos e o Boulos diz é verdade. Isso vai ser utilizado por pessoas do PT tentando implodir a aliança entre o PT e o PSOL. Podem segurar isso daí, que com certeza vai ter estratégias nesse sentido. O PSOL tem mais vontade de ajudar o Brasil do que o PT. O PT é um partido corrupto. Ele terminaria dizendo que o PT é um partido corrupto. E não mostrar o que é que Boulos reagiu, né? Tem que ver se tem uma versão mais completa desse vídeo que mostra a reação do Boulos diante de uma fala que tenta criminalizar o PT, né? O Boulos foi às redes sociais e disse isso daqui, ó. Nesse sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Olimpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Foi isso que o Boulos falou nas redes sociais. Bem, o que é que eu penso sobre isso? O Boulos provavelmente vai começar a reavaliar se ele deve ter essa proximidade toda com uma figura como o Datena, porque isso claramente cobra um preço bastante alto. Além disso, está absolutamente claro que Datena estava se vendendo como possível vice, né, para o Boulos, e estava sugerindo que ele, para embarcar nessa aventura, o Boulos teria que se afastar do PT, quando na verdade toda a jogada do Boulos e do PSOL é fazer parte da do governo, do novo governo, e apoiando o novo governo do PT, ter em troca o apoio do PT para a disputa da prefeitura em São Paulo. Então, eu vejo que esse tipo de vídeo, que já circulou totalmente hoje, tá, em todas as redes sociais, vai ser utilizado por setores do PT
que não gostam dessa aliança com Boulos. Eu, particularmente, gosto dessa aliança e acho que o Boulos tem que agora refletir sobre o preço que se paga por ter essa proximidade informal e social tão grande com a figura como o Datena, que é um oportunista de um populismo de ocasião muito problemático e que tem que se tomar muito cuidado com uma figura como ele. Essa é a minha opinião. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Tá? As inscrições estão no finzinho do curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.